Olá, meu nome é Patrícia, mas pode me chamar de Pátria, e eu gerencio o blog Pátria da Costura. E hoje eu vim trazer mais um assunto e mais um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou estar ensinando você a como fazer o molde da manga, onde eu sigo o mesmo esquema de outros vídeos que eu já tenho aqui no canal e que segue a mesma técnica, que é a técnica do Senai. Esse vídeo foi bastante pedido e eu espero muito poder ajudar vocês com ele e também espero muito que vocês gostem. Então era isso e vem comigo! E pra gente começar a fazer o molde da manga, a gente vai precisar de 3 medidas. A medida da cava da frente, a medida da cava de trás e a medida de 1/10 do meu busto. Então eu vou ensinar vocês a como saber e tirar certinho essas medidas. Começando lá na cava, com a fita métrica em pé, eu vou medir certinho toda a minha cava. Depois de medir a cava da frente e das costas, anotem essa medida. E então, a gente vai pegar a medida do busto e vai dividir por 10. Essa medida é a medida total do busto. O valor que der, você anota, porque a gente vai precisar dele para estar fazendo a nossa manga. Agora, para a gente jogar essas medidas lá no papel, a gente vai trabalhar com o papel dobrado, tá? Então, eu vou dobrar o meu papel. E como eu falei daquela sequência de números, a gente vai começar, claro, né, com o nosso número 1. Para isso, eu vou pegar o meu esquadro e colocar ele rente, ó, à dobra do meu papel. E aqui em cima, eu vou deixar aproximadamente uns 3, 4 centímetros, tá, de margem para fazer esse esquadro. Fazer uma reta lá em cima, e aqui no encontro dessa reta de cima com a dobra do papel, eu vou marcar o meu ponto 1. E para achar o ponto 2, eu vou precisar da medida do comprimento da minha manga. A minha manga, ela vai ter 30 centímetros de comprimento. E para achar o ponto 2, eu vou colocar a fita métrica rente à dobra do papel, partindo do ponto 1. Feito isso, eu vou esquadrar novamente a dobra do papel e ligando aqui, ó, a essa marcação que eu acabei de fazer, que é o ponto 2. Então, eu vou fazer outra reta aqui e vou indicar o meu ponto 2. Então, do ponto 1 ao ponto 2, eu tenho o comprimento da minha manga. Bom, agora vem o ponto 3. Para achar o ponto 3, a gente vai precisar de 1/10 da medida do busto e adicionar mais 4 centímetros. Então, aqui no caso, eu tenho 98 de busto. Vou dividir por 10 e eu vou ter 9,8. Aí, eu vou somar 4 centímetros e vou ficar com 13,8 milímetros. E o mesmo que eu fiz para achar o ponto 2, eu vou fazer para achar o ponto 3 também. Vou colocar a fita métrica lá em cima e vou marcar os meus 13,8 e vou indicar o meu ponto 3. Depois de feito isso, eu também vou esquadrar o ponto 3. Agora vem o ponto 4. Para poder achar ele, a gente vai pegar a medida da cava da frente, vai somar com a medida da cava de trás, e o resultado a gente vai dividir por 2. Então, aqui no caso, a minha medida deu 19, dessa conta que eu fiz. Esses 19, ele vai partir do ponto 1, só que vai ser em sentido diagonal. E a hora que os 19 centímetros ele bater aqui, ó, na linha do ponto 3, eu vou marcar, e esse vai ser o meu ponto 4.
Aqui, como eu tô fazendo vídeo, então eu peguei um papel pequeno, tá? Mas quando você for fazer a sua manga, corta um papel maior, tá? Uma quantidade generosa. E na hora de fazer essa linha diagonal, se ela passar aqui, né, claro, aí não vai ter como você continuar o seu molde e não vai ter como você fazer a forma da sua manga. Então é isso que eu indico pra você. E agora que a gente tem o ponto 4, a gente vai estar achando o ponto 5 e 6, só fazendo o esquadro da linha. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai vir aqui, ó, vai inverter o esquadro. Vai esquadrar essa linha de cima, ligando o ponto 4. E aqui embaixo, a gente vai marcar ligando a linha do ponto 2. Feito isso, a gente vai riscar. Aí eu vou inverter novamente o meu esquadro. Vou esquadrar a linha do ponto 2, essa reta que eu acabei de fazer, ligando o ponto 4, e vou dar continuidade a essa reta até ela bater lá na última reta de cima, que é a reta do ponto 1, tá? Feito isso, a gente vai ter um retângulo aqui. Então, aqui eu tenho o meu ponto 4, aqui embaixo eu vou ter o meu ponto 5 e lá em cima eu vou ter o meu ponto 6. Antes da gente marcar, é sempre bom conferir as medidas. Então, na distância que eu tenho do ponto 5 e 2, eu preciso ter a mesma medida da distância do ponto 6 e 1. Tendo a mesma medida, eu vou ter um retângulo perfeito. Para poder achar o ponto 7, a gente vai estar fazendo uma linha perpendicular, ligando o ponto 1 e 4 em diagonal. Com uma régua menor, ó, eu vou ligar o ponto 1 e 4. Bom, fiz a reta. Agora, a gente vai medir essa distância. Essa distância, lembra? Aqui no caso era 19. Eu vou pegar essa medida e dividir em 3 partes iguais. Sabendo essa medida, eu vou estar jogando aqui, ó, nessa linha diagonal. E agora a gente vai estar indicando o nosso ponto 7 e 8. O ponto 7, ele vai ficar aqui, e o 8, ele vai ficar aqui. Para achar o ponto 9, a partir do ponto 8, a gente vai estar subindo 1,2 centímetros. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou subir? Eu vou estar subindo em diagonal mesmo, ó, partindo do ponto 8, 1,2 centímetros. E esse pontinho aqui que eu fiz vai ser o meu ponto 9. Para achar o ponto 10, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai subir novamente essa medida, a partir agora do ponto 9. Mas não vai ser 1,2, a gente vai estar subindo 0,6 milímetros, tá? Marquei e vou indicar o meu ponto 10. Agora vem o ponto 11. Para achar ele, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai inverter o sentido. Em vez da gente subir, a gente vai estar descendo. A gente vem aqui com a fita e vai estar descendo 8 milímetros. O próximo ponto vai ser o 12. E para achar ele, a gente vai precisar da medida da circunferência da barra da nossa manga. Então essa vai ser uma medida a mais que a gente vai estar precisando. Essa circunferência da barra da nossa manga é medida lá quando a gente tira a medida da pessoa ou, né, quando a gente tira a medida da nossa roupa, tá? Que seria, gente, a barra da nossa manga. Então toda aquela circunferência é essa medida que a gente vai precisar. Então eu vou pegar essa medida e vou estar dividindo por 2, para poder estar achando o ponto 12. E para fazer essa marcação, eu vou partir agora do ponto 2. Vou partir do ponto 2, seguindo a última reta aqui do meu retângulo e vou marcar a medida da metade da circunferência da barra da manga, tá?
Indiquei aqui, gente, e esse vai ser o meu ponto 12. Feito isso, eu vou ligar os pontos 4 e 12 em uma linha reta. Agora, a gente vai começar a dar forma para nossa manga. Então, a gente vai ligar o ponto 1, 10, 7 e 4 em linha curva para formar a cava do traseiro da nossa manga. E o que eu te indico, você pode estar fazendo tanto com a régua ou a mão livre mesmo. Eu vou estar fazendo a mão livre. E para mim fazer isso, eu vou estar pontilhando e depois ligando totalmente essa curva, tá? Então, para você que não tem muita facilidade com desenho, com linhas curvas, eu indico a você fazer isso, tá? Pontilhar primeiro e depois ligar totalmente essa curva. Em seguida, a gente vai fazer a mesma coisa, só que ligando agora os pontos 1, 9, 11 e 4 para formar a cava do dianteiro da nossa manga. O próximo passo, a gente vai precisar da ajuda de uma carretilha. Então, com ela, a gente vai estar passando entre o ponto 1, 9, 11 e 4, para ele poder sair do outro lado do papel a hora que a gente tiver a nossa manga aberta, tá? Vocês vão já entender isso bem certinho. Depois de passar a carretilha nesses 4 pontos, a gente também vai passar lá no ponto 2. Então, vou passar um pouquinho aqui no ponto 2 e também no ponto 12, tá? E depois de ter feito isso, a gente vai agora abrir o nosso papel. E ao abrir, você vai ver que ficou a marquinha da carretilha. E então, a gente vai estar dando a sequência com o lápis, tá? A essa linha, né, e curva que a gente fez com a carretilha. Então, aqui, ó, eu vou ter na outra ponta o meu ponto 4A, aqui embaixo eu vou ter o meu ponto 12A, e também aqui, quase no meio da manga, eu vou estar indicando o meu ponto 11. Por que que eu vou indicar ele? Para eu saber que essa parte, que esse lado aqui, vai ser a parte da frente da minha manga. É muito importante a gente saber indicar os lados da nossa manga, para daí lá na hora que a gente for pregar ela na nossa peça, a gente não se confundir e pregar os lados de forma certa e do lado certo. A nossa manga tá quase pronta, só que agora a gente precisa achar 3 letras para finalizar o nosso molde. E para achar elas, é necessário da medida da cava de trás e da medida da cava da frente da nossa manga. Essas medidas a gente vai transferir novamente para nossa manga aberta, tá? Como que eu vou fazer isso? Com a fita em pé, igual eu fiz lá no começo do vídeo, eu vou vir aqui na parte de trás da minha manga, tá? Partindo aqui, ó, da ponta dela e não lá do meio, tá? E vou jogar a medida de trás da manga, tá? E depois disso eu vou indicar a minha letra A. Agora eu vou achar a minha letra B. Eu vou fazer a mesma coisa, só que do outro lado, e vou estar jogando a medida da cava da frente. E vou indicar a minha letra B. Feito isso, eu vou medir as duas distâncias entre A e B e dividir por 2. E aí eu vou ter a minha letra C. Bom, depois de ter achado as letras,
o nosso molde da manga ele vai estar prontinho. Lembrando, gente, que ele tá sem a margem de costura. Então, antes de mim cortar ele, cortar lá no tecido, eu preciso adicionar a margem de costura, que vai ser na barra, nas laterais e lá na parte de cima, tá? Outra observação que eu quero fazer é sobre o método que eu ensinei vocês, né, dessa manga, de como fazer essa manga. Esse método, gente, vai ser normal acontecer de ter sobras. Essas sobras é quando você vai lá aplicar a sua manga, distribuir essa medida da parte de cima lá na cava da blusa, né, da sua peça, e ficar sobras, ó, nessas duas partezinhas aqui da manga. Se isso acontecer, não se preocupe, não se desespere, não é o fim do mundo. Por quê? Nesse método que eu ensinei vocês, é normal isso acontecer. E se acontecer, tá? É simples. É só você acertar com a tesoura, né? E também com a máquina. É muito melhor sobrar do que faltar, tá, gente? Esses tempos eu recebi um comentário, um dos vídeos que eu acho que era da blusa, né? Do molde base da blusa, de uma moça que disse que fez o molde da manga e ficou sobrando, né? Ela queria fazer de uma forma que não sobrasse. Mas, o que eu digo pra ela, né, já dizendo, respondendo, já falando isso pra ela e também pra vocês, que se acontecer essa sobra, gente, às vezes vocês podem pegar um outro método, não tem problema disso acontecer. O que não pode acontecer é sobrar na cava, porque se sobrar na cava e a manga tiver menor, aí alguma coisa deu errado, né, você fez alguma coisa errada, colocou uma medida a mais, e aí você tem que se preocupar. Fora isso não, tá? Deu a sobra lá na manga, é só você distribuir a medida na cava e acertar bonitinho lá com a tesoura, tá? Outra coisa que você deve estar me perguntando: poxa, Patrícia, mas toda vez que eu for fazer uma manga eu vou ter que fazer esse molde inteirinho? Então, é isso que eu queria muito falar pra vocês. O molde da manga, ele não é totalmente um molde base. Por quê? Vai depender muito do modelo que você for fazer, né? Ou seja, vai depender muito do tipo de manga que você vai fazer para estar reutilizando esse molde da manga, tá? E também do tamanho. Como cada cava possui um tamanho, cada modelo é de uma forma diferente de fazer, então o essencial, o ideal que eu indico para você fazer é o quê? Faça, traça novamente tudo isso aqui. Ah, mas que chato, dá muito trabalho. Mas cada vez que você fizer isso aqui, você vai estar treinando, você vai estar ficando craque em como traçar a manga, tá, gente? E não ficar pegando a coisa pronta. Porque aí toda vez que você for fazer, você esquece. Então, você sempre praticando isso, vai estar contribuindo aí pro seu aprendizado. Bom, e agora bem rapidinho, eu vou estar jogando a margem de costura para vocês terem aí uma noção de como eu faço, de como eu deixo no meu molde. E em seguida, gente, vai ser só cortar o molde e ele vai estar pronto para cortar lá no tecido. Bom, gente, então é isso. O molde da nossa manga ele tá prontinho. Agora é só recortar, jogar lá no tecido, cortar e bora montar a nossa manga. E eu espero muito que vocês tenham gostado e principalmente espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo, que inclusive foi bastante pedido. Então é isso e até o próximo vídeo.